Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Noturna, a EBN do canal da Comunidade Cristã Redenção, CCR. Eu peço para você que, se você tem entendido que as ministrações desse canal têm sido realizadas com zelo e com respeito às Escrituras, que você compartilhe, dê um like, que isso ajuda na divulgação desse conteúdo tão sublime que são os estudos das Escrituras. Amém? Então, o tema de hoje é crescimento espiritual e eu quero iniciar orando para que eu consiga passar o entendimento desse assunto. Amém? O Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço essa oportunidade e peço, Senhor, que o Senhor me guie, me dê direção para poder explicar sobre esse assunto, Senhor, pelo menos superficialmente, Senhor, mas que possa estimular os irmãos a buscarem profundidade sobre esse assunto que é tão sublime e me tocou tanto, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para a transformação constante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então quero começar aqui com 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Estou usando aqui para esse versículo, esses primeiros versículos, a NVT, que diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Na NVI diz desejem de coração, tá? Desejem intensamente e desejem de coração o puro leite espiritual. E na Almeida Revista e Corrigida diz desejai afetuosamente, como meninos, meninas novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui nós temos esse aspecto da salvação nas Escrituras, que nós temos o aspecto de ato, né, de acontecimento, e esse aspecto também é interessante, que é o aspecto de processo da salvação, né? Jesus ele se referiu-se a si mesmo como porta, como um caminho estreito a ser percorrido, um caminho apertado, mas que conduz à vida. Então, porta, um caminho que conduz à vida. Em João 10:7, ele explicou: desculpa, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então aqui a gente pode entender a porta como uma experiência, nossa experiência da conversão. Desculpa, gasguei agora. Experiência da conversão, ou aquela experiência de atração que nós temos para os primeiros conhecimentos das Escrituras, né? O primeiro conhecimento quando nós vemos uma pessoa que nos trata com integridade, nos trata com humildade, e aquilo nos atrai de alguma forma para buscar de que fonte aquela pessoa está bebendo, para que ela viva, né, daquela forma tão humilde e tão íntegra, né? Uma pessoa que é serva de Deus. Então, isso nós podemos denominar, além da conversão, como a porta, né? Jesus se manifestando como porta na vida da pessoa. E é isso. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho. Em João 14:6, ele disse que sou o caminho. Então aqui nós podemos entender também que Jesus está falando da salvação, e de salvação como um ato de processo a ser realizado. Então caminho envolve tempo, caminho envolve percurso, caminho envolve energia, queima de energia, caminho envolve alimento, você vai ter que viver, né? Caminho, você tem que viver, enfim, né? Em Filipenses 3:14, agora nós vamos para as cartas de Paulo, né? Filipenses 3:14, Paulo afirma: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial
para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, prossigo para o final da corrida. Em Efésios 4:13, Paulo ainda diz que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Alcancemos a unidade que a fé e que o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Então, que todos nós alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando, olha que importante, chegando à completa medida da estatura de Cristo, tá? E em 2 Timóteo 4:7, Paulo ainda afirma: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Então nós temos essa noção de processo, tá? Essa noção de salvação como processo também. Então temos a experiência da conversão, ou a nossa primeira atração por buscar o conhecimento das Escrituras, que é a porta. Temos essa noção de caminho, percurso, né? Que Paulo explicou aqui e também Jesus afirmou ser o caminho. E também temos um alvo a seguir. Então nós temos uma largada, um percurso e um destino, tá? Que é muito interessante, a completa medida da estatura de Cristo. E o terminei a corrida é o término da carreira, né? Como nós devemos encerrar a nossa vida cristã, como nós devemos ter a expectativa de encerrar a nossa vida cristã, bem? Então nós podemos entender a salvação nessas 3 etapas. A gente vai, como o assunto é crescimento espiritual, nós vamos tentar nos conter ali no caminho, tá? Porque nós entendemos que o ato da porta, né, o acontecimento da porta, quando nós chegamos na porta, e o término da corrida são acontecimentos instantâneos. O que resta no meio, né, que é o caminho, é onde nós temos que nos atentar ao crescimento, tá? Às práticas. Então, é isso. Então, vamos falar agora sobre o novo nascimento. Porque, embora o crescimento ele se dê no caminho, no percurso, a gente precisa entender o significado da porta, tá? O significado da porta como o novo nascimento. Então, em João 3:1-7, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Então, aqui nós podemos entender que há essa realidade espiritual. É muito mais real do que a nossa realidade. Para nós somos cristãos e cremos em Deus e na sobrenaturalidade de tudo que é do reino. Isso tem que nos estar claro, né? Que nós nascemos do Espírito, né? Existe uma nova pessoa quando há arrependimento e a conversão, uma nova pessoa, uma nova criatura, e nós temos esse reset, né? Esse reset da vida. Começamos de novo e temos que... E é necessário alimento, é necessário crescimento, é necessário prática, e isso a gente vai explicando com o correr da ministração. Então, nascido de carne é carne, nascido de espírito é espírito, tá? Então, você pode ser velho fisicamente, não importa a sua idade, você pode ser novo, você pode ser velho, mas se você se converteu recentemente, você é como se fosse um recém-nascido espiritualmente. E existe particularidades sobre essa questão, tá? Existe
existe conteúdo, né, para que a gente possa possa se debruçar sobre essa questão das nossas etapas do crescimento espiritual. Então, nova criatura, nova geração, dessa vez espiritual. Tá bem? E Hebreus 12:9, só para complementar, Hebreus 12:9, uma vez que respeitavam os nossos pais, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida. Então aqui também confirma essa questão, tá? A Bíblia diz que Deus se refere a Deus como Pai de nosso espírito, tá? Então, Deus como Pai dos espíritos e somos crianças recém-nascidas quando nos convertemos. Então aqui ainda falando de caminho, né, com processo de crescimento, né, podemos falar de caminho e processo de crescimento. Podemos dizer que sem caminho não há processo de crescimento e sem processo de crescimento você não está trilhando um caminho, tá bem? Não basta que nós saibamos que precisamos de maturidade, que precisamos chegar num alvo. Se a gente de forma clara não souber como chegar lá, tá? Então, nós podemos entender, até agora nós entendemos então que existe um caminho a ser percorrido e um alvo, uma meta a ser cumprida em nossa carreira cristã. Mas nós temos que saber como que nós chegamos lá. Bem? Então, caminho, no caso, aqui remete à progressão, a uma melhoria, tá? Então, vamos guardar essa palavra, melhoria. E a respeito disso, de melhoria, que você vai ver que as escrituras falam quando cita crescimento, tá? Melhoria. É a respeito disso que Pedro fala de crescimento para a salvação. Então, vamos lá, processo de crescimento. O que ocorre nesse caminho? No processo, a gente vai falar então sobre, né, só que subdividindo, só para tentar esclarecer. A gente vai falar sobre essas etapas, os estágios do crescimento. Então, tentar ali conter em infância, juventude e maturidade, tá? Infância, juventude e maturidade é mais ou menos o que a gente acha nas escrituras, ali restringindo essas três fases. As necessidades, quais são as necessidades para o crescimento, né? E para cada etapa existe uma dieta distinta, tá? Uma dieta desse alimento distinto, né? E qual alimento a ser experimentado em cada etapa. Então, em Gálatas 4:1-3, Paulo diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro... Barulho aqui, peraí. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro está numa posição muito melhor. Desculpa, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Então aqui Paulo está falando do início, tá? Enquanto um herdeiro, né, de algum reino, de alguma grande propriedade, ele não atingir a idade adequada para administrar aquilo, ele não é nenhum tipo de mudança na vida dele. Ele não está numa posição muito melhor que a de um escravo, porque ele não consegue mandar em nada. Ele tem aquilo, mas não consegue usufruir. Então, o que a gente deve... O que isso explica também? Que todo cristão deve buscar sair da infância espiritual, tá? E buscar a maturidade, para desfrutar da herança de Deus. E aqui, quando a gente fala herança, a gente está falando também de manifestação do reino na sua vida, né? Uma mudança de pensamento, uma transformação de mente, práticas e comportamentos que são regidos pelo Espírito, tá? Então, é perfeitamente possível que um convertido, quando ele paralisa, né, quando ele não avança, perfeitamente possível não, é assim que ocorre, né? Você continua carnal, né? Se você se converte
e você não avança na busca pela maturidade, a sua vida, sinceramente, ela não muda de uma pessoa que não foi convertida, tá? Vem comparando com uma pessoa que não foi convertida. Os sonhos acabam sendo os mesmos e os planos os mesmos, tá? Então, para desfrutar do reino da vida espiritual e das recompensas espirituais, a gente não está falando de recompensas materiais, embora recompensas espirituais podem vir a acontecer é, 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 por meio das bênçãos materiais, tá? Mas a questão, não estamos falando aqui de realizações deste mundo. Então, é isso. A herança será desfrutada na maturidade, tá? Sem maturidade, a vida do cristão continua atribulada, como a de uma pessoa que não tem e não conhece a Deus, tá? É atribulada no sentido de ela não tem a paz que excede todo entendimento. Eu não estou dizendo que a vida de um cristão maduro não tenha tribulações, mas ela não vai ser... ela não vai ser abençoada, por exemplo, com uma alegria e com a alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento, por exemplo, porque ela ainda ela está nessa fase onde ela precisa de cuidados, tá? Precisa de cuidados. Isso quando a pessoa acabou de converter. Então ela continua com os mesmos sonhos que não edificam o espírito, as mesmas preocupações banais, né? Outras vezes, os sonhos se reduzem aos sonhos comuns da vida humana, né? Carreira profissional, casa, carro, uma questão de patrimônio. Então, você pode fazer também uma experiência, se perguntar para amigos seus cristãos, se você perguntar qual o seu sonho, por exemplo, qual o seu sonho. Pode ser que você se surpreenda, né? Mas é muito difícil. Não sei se a gente pode elaborar aqui uma estatística, mas você pode escutar muitas vezes, né? Mesmo perguntando para os cristãos, que os sonhos deles vocês vão ver que são realizações como as realizações de qualquer outra pessoa, tá? Que não conhece a Cristo, e isso é muito preocupante. Então vamos para falar de etapas e estágios de crescimento, tá? Então Jesus também disse em Marcos 4, de 26 a 28. Marcos 4, de 26 a 28. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. Tá? Primeiro aparece uma folha, depois as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. Então, assim como na natureza, como no natural, existe esse percurso das fases no crescimento. Então, uma característica de fases no crescimento é o tempo, tá? Então, existe essa necessidade de tempo. Cada estágio de crescimento, cada etapa tem um mínimo de tempo, tá? Tem um mínimo de tempo. É lógico que há casos específicos para cada pessoa, que só Deus sabe, né, dessas questões, e que a gente também, óbvio, com cuidado e com observação, a gente pode ter o discernimento para entender a realidade de cada pessoa, mas há um mínimo de tempo para cada estágio do crescimento, tá? Confirmando isso, em 1 Timóteo 3, de 1 a 6, 1 Timóteo 3, de 1 a 6, Paulo diz: essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Lá embaixo, todavia, ele diz: não deve, porém, ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Tá? Então, aqui confirmando que os estágios do crescimento, ele exige um mínimo de tempo. Tá? Vai existir uma fase no nosso crescimento espiritual em que nós seremos desafiados e tentados e aprovados e desaprovados. Tudo bem? Então, aqui, Paulo está dizendo que se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, todavia é preciso um mínimo de tempo de vida cristã, tá? Precisa um tempo para que ele não
não venha cair. Aqui provavelmente a gente está falando de alguém que se converteu recentemente, e da possibilidade de alguém que tenha se convertido recentemente, tenha aceitado a Cristo e já tenha muito conhecimento e sabedoria, tá? Já tem muito conhecimento e consiga desenvolver bem nos entendimentos das Escrituras. Mas existe uma etapa da nossa vida, tá? Pós digamos, a infantilidade na fase do crescimento, que nós somos tentados e para ser provado e aprovado. Provado e aprovado ou desaprovado. Amém? Então essa fase tem que ser respeitada. Bem? Então o tempo ele não é garantia de maturidade, tá? Da vida do cristão, o tempo não é garantia de maturidade, mas algum tempo é considerável, tem que ser considerado para cada etapa de crescimento. Então a gente vai tentar ilustrar aqui o crescimento na dimensão natural, né, que é um bebezinho tomando leite, depois passa para alimentos mais, vai experimentando as frutas, né, legumes e assim por diante até poder experimentar alimentos sólidos. Então vai tentar fazer essa ilustração do crescimento na dimensão natural para o crescimento na dimensão espiritual. Então as etapas do crescimento, vamos falar um pouco da situação de recém-nascido ali, né? Voltando lá para 1 Pedro 2,2, Pedro diz, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, tá? Para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, tá? Então nossa busca ali, o nosso primeiro alimento ali, né, deve ser sermos motivados a buscar esse entendimento, a buscar o leite espiritual, bem? Para que cresçamos. Aqui o que a gente pode entender por leite? Leite é o alimento mais pleno e perfeito para a nutrição de uma criança, né? Então ele pode estar falando aqui de algo muito restrito, de algo muito como é que eu posso dizer, específico, né? Para ser alimentado. Então aqui ele pode ser que Pedro já esteja como é que eu posso dizer, tendo um zelo com falsos ensinos, tá? Falsos ensinos, falsas ideias. Então, para que essas crianças espirituais, entre aspas, possam buscar na fonte correta, tá? No seio materno, na fonte correta de pessoas que elas confiem, ok? Então, não significa que não somos salvos na conversão, né? Mas que há mais para se experimentar dentro da salvação, né? Que já nos tocou até uma certa medida. Então, nessas primeiras fases, nós somos abençoados, né? Nós somos protegidos, os irmãos cuidam da gente, né? Nós temos que cuidar dessas pessoas que estão conhecendo o Evangelho. E a gente tem essa experiência, por exemplo, a gente pode ver essa experiência quando Jesus chamavam as pessoas para segui-lo, e aquela multidão ia se acumulando em torno de Jesus. Eles não tinham ainda, digamos, não tinham o entendimento ainda de conversão, né? Mas eles buscavam aquele leite espiritual que estava saindo de Jesus, né? Que é aquela palavra nutritiva que trazia conhecimento com tanta humildade para qualquer pessoa, da mais simples à mais sábia, ele conseguia ministrar ali, tá? Então, a criança, o recém-nascido, ele é deslumbrado com esses primeiros conhecimentos, tá? Ainda não está sendo desafiado, tá? Ainda ele está sendo nutrido com as descobertas do reino, né? Então, nós devemos, nessa fase, ter uma mentalidade, pelo menos para com essas pessoas, que já foram convertidas há muito tempo, já têm buscado a maturidade, esteja maduro, buscar a entender o novo convertido como o recém-nascido ou uma criança espiritual. Isso é muito importante para você saber lidar com essas pessoas, amém? Você não pode exigir ou pregar coisas muito complexas, entendimentos muito complexos. Tem que ter todo um cuidado, tá? Um estímulo, ser uma pessoa motivadora ali, para que a pessoa continue ali. Temos que ser apoio. Então, um bebê recém-nascido, ele precisa ser carregado. Um bebê recém-nascido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser nutrido, bem? Precisa ser cercado para que
corra nenhum perigo, vê? Então, o estágio de crescimento criança é onde a criança ali já começa a andar, correr atrás, então vai começar espiritualmente as perguntas, né? A gente tem que ter a paciência, ouvidos, sempre. Lógico, isso é sempre, né, queridos? Mas eu digo mais especificamente para as pessoas que estão iniciando. Inclusive você, que se você estiver iniciando nessa caminhada, para você ter esse entendimento, tá? Que há esse respeito a cada fase, estágio da sua vida de crescimento. Então, em Efésios 4, 14 e 15, diz assim, olha que interessante. Então não seremos, Efésios 4, 14 e 15. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade e o amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então aqui está falando de aperfeiçoamento, mas está falando também de vulnerabilidade, tá? Está falando da fase infantil ainda, tá? Recém-nascido e criança. Mas que, olha que interessante, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de... Olha a vulnerabilidade quando você acabou de conhecer o Evangelho, quando você conhece alguém que acabou de conhecer o Evangelho e se converter. Olha a vulnerabilidade, porque tanto cuidado que nós devemos ter, tá? É só você olhar a volta do mundo para você ver quanta gente manipulada, quanta gente sendo massa de manobra por meio da religião, tá? Então não seremos mais maturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ou então, fase de crescimento, infância e fase da infância está vulnerável a tudo isso, bem? A nossa fase infantil espiritual, você está vulnerável, totalmente vulnerável a ventos de novos ensinamentos, e engano e mentiras astutas, tá? Tranquilamente. Então, cabe destacar esse perigo, né? Mas também uma coisa interessante, cabe destacar o perigo da estagnação, ou de pessoas que retornam ao estágio infantil, tá? Existe isso. A gente se converte e já está há décadas, né, convertido, frequentando os ensinos, mas infelizmente eles, talvez por opção até, escolhem a infantilidade. Então, aqui Paulo diz em Hebreus 5, 2, 14, cabe destacar o período da estagnação ou retorno ao estágio infantil, tá? Isso é o que eu estou falando. Mas em Hebreus 5, 12, 14, Paulo diz: a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Olha que loucura. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Já deveriam ser mestres, tá? E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Aqui, obviamente, não está falando todo mundo, né? Que congrega deve ser mestre, né, gente? Mas conceitos básicos, ainda mais aqui a gente está falando de igreja primitiva, tá? Hoje a gente está falando de todo mundo alfabetizado, né, no mínimo, minimamente alfabetizado e com acesso ilimitado ao conhecimento pela internet, tá? Até a impressão de livros, tá? Então, é muito mais quente a batata para o nosso lado aqui da nossa geração, tá? Já deveria ensinar outras pessoas, no entanto, precisam que ele se ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Então, se você já tem um certo tempo aí, você tem que dominar muita coisa, né? Muito mais que o básico, você tem que dominar, né? Buscar dominar. E tá aí, tá na internet, nós temos o tempo para isso, porque nós temos tempo para ficar em redes sociais, para fazer as nossas recreações, o nosso lazer. Então, temos tempo para buscar, nos aprofundar e temos conhecimentos. Não podemos escolher, né, optar por se manter na infantilidade. Tudo bem? Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Olha só, você
por escolher a infantilidade, vocês, se te der alimento sólido, nos derem um conhecimento mais complexo, um entendimento mais profundo da palavra de Deus, a gente tem digestão, amém? Tem digestão espiritual, a gente não consegue, podemos até nos tornar deturpadores daquele conhecimento que a gente está adquirindo e que não era pra gente, amém? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então aqui já tocou no assunto prática. Prática constante, maturidade, tá? A gente vai falar com isso no final. Com tanto tempo de convertidos de vida cristã, já era para estar cuidando dos mais novos, ensinando os demais, tá? E já, como eu disse aqui, não estou falando necessariamente de ministério, tá? Mas de ter o conhecimento e estar à disposição e estar preparado, né, para cuidar de pessoas, né? Para atender os novos convertidos, as pessoas menos maduras que precisam desse cuidado. Então a gente não deve se enganar com o tempo de casa, tá? Não deve se enganar com o tempo de convertido, porque é plenamente possível que um cristão convertido há décadas se mantenha infantil espiritualmente. Por mim, muito cuidado com isso. Então, 1 Timóteo 3:1-6, aqui a gente vai tentar falar mais ou menos da juventude e adolescência espiritual. Nós já tocamos no assunto que é, se alguém deseja ser bispo, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair, tá? Então, algum tempo, mesmo com conhecimento ali, né? Coloquei isso aqui como juventude e adolescência no nível espiritual, porque está falando de alguém que já pode almejar a carreira de presbítero, bispo, já tem conhecimento, ou seja, as pessoas já notaram o saber da pessoa, tá? Mas não tem o tempo necessário, tá? Então aqui seria uma juventude espiritual, viu? Isso pode ser perigoso, colocá-lo na liderança. Então na juventude espiritual, fazendo um paralelo aqui na dimensão natural para a dimensão espiritual, na juventude, da adolescência, a gente começa a questionar muitas coisas, nós começamos a duvidar de muita coisa, inclusive de autoridades instituídas, nós somos tentados a ser menos reverentes a Deus e reverentes a quem Deus colocou no nosso caminho para nos ministrar, amém? Só você fazer um comparativo com como foi a sua vida de adolescente, também, ou como em geral é a vida de um adolescente. A gente começa, nós ganhamos força, nós ganhamos corpo, nossa voz muda, nós ganhamos o aspecto de adulto, mas por dentro a gente ainda está confuso, né? Então, isso aqui eu coloquei para ilustrar a juventude e a adolescência espiritual, tá? Então, a gente tem um certo destemor, nós queremos medir força muitas vezes, nós temos sabedoria, porque apesar de ter autoridade, temos sabedoria, né? Mas apesar de vir de uma autoridade, a gente não tem mais, passa a ser tentado a não ter a reverência como reverenciávamos nós, tá bem? Então nós ficamos vulneráveis ao engano. E como a Bíblia diz, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Então, deixa eu ver aqui, acho que eu tô perdendo um pouco. Peraí, crianças e adolescentes espirituais, fase de ingenuidade, tá? É a fase que muitas vezes a gente não vê perigo, fase que a gente não vê maldade, não vê problema em chegar tarde da noite, não vê problema em sair de bicicleta, andar do lado dos ônibus, dos caminhões, a gente não vê. Então, é a fase que a gente ainda precisa de maturidade, mas nós somos muito corajosos, né? Ousados, mas precisamos de maturidade para entender ainda o perigo e entender a fonte da maldade, né? Entender certas questões muito importantes que só uma pessoa madura entende, tá? Então tem essa susceptibilidade ao erro, tá? Então a gente vai buscar um equilíbrio aqui. Então vamos passar para a etapa do crescimento, que é o pleno conhecimento, a maturidade espiritual. Então a Bíblia fala não só em chegar à unidade da fé, né? Como nós citamos lá, não fala só em chegar à unidade da fé, mas ao pleno conhecimento. Isso é muito interessante, né, gente?
a palavra das Escrituras dizer que é possível que nós tenhamos o pleno conhecimento da mensagem que nos é dada. O conhecimento em si ele não é a essência do crescimento, tá? A essência do crescimento não é o conhecimento em si. É perfeitamente possível você adquirir muito conhecimento, entender muito, mas aquilo não te impactar espiritualmente, tá? Mas o conhecimento é uma das marcas, tá? Da maturidade. O conhecimento ele é um dos alimentos que leva à maturidade, tá? Porque ele pode e ele vai nos proteger e nos guardar, tá? Então, só falando aqui de um fruto da maturidade, por exemplo, Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Tá vendo aqui só para fortalecer essa ideia de que conhecimento não basta, é um conjunto, tá? Então, pleno conhecimento, isso já é maravilhoso, obviamente, da vontade de Deus, ter pleno conhecimento da vontade de Deus, mas também, para lidar com o tamanho pacote espiritual, você precisa de sabedoria e entendimento espiritual, tá? Que a gente pode resumir a discernimento também, tá? Jesus ensinou, Mateus 10:16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Então aqui, fruto da maturidade, que é o discernimento. Sejam espertos como serpentes, olha que interessantíssimo, e simples como pombas. Aqui de forma alguma está dizendo para você ser uma pessoa dissimulada, tá? Pessoal, ou uma pessoa falsa que finge, dissimulada. Que está dizendo que para cada situação, uma pessoa madura ela será colocada em brechas, em situações muito atípicas, e para cada situação ela vai requerer um tipo de comportamento, um tipo de mensagem a ser dada, né? Um tipo de expectativa, e isso é muito importante, só vem por meio do discernimento, e discernimento só vem por meio de vida cristã, buscando a Deus, pleno conhecimento, buscar sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Então, o discernimento, para tal, ele requer maturidade. Amém? Então, vamos ver o que o apóstolo do amor, que é o João, fala sobre esses estágios. Tá? 1 João 2, 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. Ele é muito interessante. Ele fala para filhinhos, para jovens e para pais. Filhinhos, jovens e pais. Então, a gente pode colocar aí, se referindo àqueles 3 estágios, né? Porque é muito duvidoso que ele estivesse, por exemplo, se referindo a pais como o pai ou mamãe que acabou de se converter, né? Não tem nada ainda das escrituras. Ele se atraiu, obviamente, pela integridade ali do evangelho, a mensagem, pelo amor, mas não foi desafiado, né? Não passou pelas tentações que o aprovam aí, tá? Então, filhinhos, espiritualmente crianças, escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Paulo de novo, tá? Filhinhos, escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Aqui está falando do arrependimento. Filhinhos, arrependimento. Bem? Primeira coisa dessas vidas. Nossa vida espiritual. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Então, naquele senso de proteção, de bênção que recaiu sobre aquela vida, tá? Então, jovens, os espiritualmente jovens. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Bem, vou falando aqui para os espiritualmente jovens. Passaram de fase, passaram pela infância e já estão ali, acabaram de passar pelas provações, né? Conseguiram vencer o maligno e se utilizam da sua força e da sua ousadia para avançar no reino, bem?
O entendimento, aqui é um entendimento do inimigo, de que tem um inimigo a ser combatido já, né, na juventude, e de que pode caminhar em vitória, inclusive sobre o tentador. E pais, e a gente já falando já para os espiritualmente adultos, tá? Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Isso ele fala 2 vezes para os pais, é repetindo isso nessa mensagem. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Muito interessante, né, queridos? Aqui já está falando de uma profundidade absurda, que aí já está falando de alfa e ômega, de início e fim, entendimento da eternidade, entendimento de que essa vida é passageira, entendimento de que aqui você é o estrangeiro nesse mundo, que você só vai aqui cumprir uma missão, de que a bênção já está para depois daqui. Você não busca os interesses desse mundo. Amém? Isso já está muito claro. Na maturidade espiritual, essas coisas já estão muito claras. Amém? Que não é essa vida que importa para você, por assim dizer, tá? Que o que importa é você cumprir a missão de Deus. Amém? Então aqui já está nesse nível de intimidade, aquele nível maravilhoso de intimidade que Jó teve ao final daquilo tudo que ele passou, né? De conhecer Deus pelo que ele é. E isso é maravilhoso, amém? Então aqui você já está no tudo posso, naquele que me fortalece, no contexto correto do tudo posso, naquele que me fortalece, que é o contexto de prosseguir na missão de Deus em qualquer circunstância, né? Na prosperidade, na saúde ou na opressão, na angústia, não importa, na tragédia, você consegue prosseguir na missão de Deus, amém? Então aqui você já tem o alvo claro para viver de acordo com essa verdade. Então, portanto, não são somente estágios, mas tem esses ambientes da vida cristã em cada um dos estágios. Então, não é contraditório ser jovem, cheio de força, e não ter sabedoria. E depois, já sem força, como antes, ter sabedoria, tá? Ó, interessante. Não é contraditório, tá? Que você seja jovem, cheio de força, mas ainda não tem essa sabedoria do maduro, tá? E depois, já sem força, já maduro, não tenha mais essa sabedoria, não tenha mais o vigor da juventude. Então, por um momento a gente acha contraditório, mas não, sabe por quê? Porque a gente deve trabalhar em conjunto, tá? Um jovem espiritualmente que reverencia as pessoas que estão cuidando dele, que estão ministrando ele, que estão amando, ele passa a aprender e a adquirir e assimilar a sabedoria dos mais velhos, tá bem? E os mais velhos, por meio da sua maturidade, conseguem influenciar e motivar jovens a trabalhar e usar a sua força corretamente, ok? Da sua ousadia corretamente. Então, olha que encaixe na missão da igreja, como for. Bem? Deu para entender? Como é importantíssimo, como o nosso pastor vem tocando incessantemente nessa questão da vida em comunidade, da questão do corpo, e como nós devemos pensar como família, e não pensar somente como indivíduo. Você é parte da família e tem que ajudar a construir, tá? Não só desfrutar. Essa é a mentalidade exigida na palavra, uma mentalidade de construir em equipe, em time, em unidade, em forma de corpo, tá bem? Então, essa é o estágio da maturidade, né? Hoje nós adquirimos também a mentalidade de cooperar, de ajudar a exercer cuidado, de exercer paternidade e maternidade espiritual dos mais novos, espiritualmente mais novos. A gente está falando aqui, tá? A gente está usando o natural para ilustrar o espiritual, mas aqui não estamos falando de idade, tá? Estamos falando de infertilidade, juventude e maturidade espiritual, tá bem? Então, além do tempo, como nós já tínhamos tocado nos cinturões, além de tempo para cada etapa, é necessário também para o crescimento o alimento. Então, o alimento que dá crescimento é a palavra. Bem? Mateus 4:4. Mateus 4:4. Eu já passo bastante tempo. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Tá? Então, não tem como viver sem assimilar a palavra de Deus, sem buscar conhecimento. Bem? Não tem como se avançar, crescer e amadurecer sem buscar o conhecimento da palavra. Isso está muito claro aqui.
e é comparado ao alimento do pão, né? Então você ingere alimento todos os dias, e é necessário também, porque para você viver, você faça a ingestão da palavra, bem, espiritualmente falando. A nutrição é pela palavra. 1 Timóteo 4,6. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Então tem como nós tínhamos falado lá, tem muita gente, infelizmente, em estágio de subnutrição ou inanição espiritual, também de alimentação. Precisa de alimento, de mais vitamina que é a Bíblia, de palavra de Deus neles, tá? Então, desde as velhas alianças, se você for ver o começo do relacionamento de Deus ali, depois que libertou do Egito, libertou o povo do Egito, a velha aliança, a primeira conversa deles já é mandamento, tá? Ensino de mandamentos, o que eles têm que cumprir, tá? Primeiro contato ali de Deus com o povo é o estabelecimento de regras, e isso tem que ser levado em consideração, ok? Então, Deus sempre dizia ali, se houvesse obediência, haveria bênção. Se houvesse desobediência, juízo e maldição, ok? Então, aquelas pessoas que dizem que são religiosas, mas do jeito delas, não acredita muito no que está escrito nas Escrituras, a Bíblia é muito clara, tá? João 14:21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então não tem como você guardar algum mandamento se você não sabe o que Deus mandou, tá? Relacionamento com Deus é relacionamento com a palavra, né? Eu já falamos aqui da infantilidade voluntária, que é a preguiça de aprender, né? A palavra de Deus, pessoas que ficam estagnadas na etapa inicial, como em Hebreus 5:11-13, ele cita que já deveriam ensinar outras pessoas, já passamos por isso, né? Em 1 Coríntios 3:1-3 também tem esse problema, em 1 Coríntios também tem infantilidade voluntária. Eu tive que alimentá-los com leite. 1 Coríntios 3:1-3, ali no meio tem esse texto, tive de alimentá-los com leite, de novo, né? Entre parênteses aí, eu estou falando de novo, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Olha só, infantilidade espiritual, controle pela natureza humana. Não tem diferença, tá? Infantilidade espiritual, carnal, como um novo convertido, praticamente, não teve contato ali com a luz, tá? Ou melhor, teve contato com a luz, mas ainda não assimilou o que é aquilo, e muitas vezes por opção escolhe não assimilar, seja lá por qual motivo, não tem como entender. Então, falar rapidinho aqui, só para não alongar, que já está em 48 minutos, falar da dieta de cada estágio, cada fase no crescimento. Então, em Hebreus 5:12, eles ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido, então, um tipo de mensagem mais básico para o recém-convertido ou infantil. E olha que interessante, que aquele que não escolhe crescer, né, que já poderia estar maduro, ele tem que ser alimentado ainda com conceitos básicos, para não ser perdido, para aquela pessoa não ser perdida de uma vez. Eu não posso ensinar, a gente não pode ensinar nada complexo ou profundo para ela, né, que exija discernimento, porque senão ou ela vai criar uma doutrina na cabeça dela, vai criar uma confusão geral, né, vocês nem dizer o que está acontecendo aí, né, por aí, no país, com conhecimento religioso, ou ela vai embora. Então ela precisa ainda, tanto no convertido como as pessoas que ainda estão estagnadas nesse estágio, precisam ser alimentados com leite, ou seja, com conceitos básicos. Em Hebreus 5:11, a esse respeito, Hebreus 5:11, a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Você está falando de conhecimento profundo e mais complexo. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Chato, né? A esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, ou seja, se tornaram ou se mantiveram crianças, tá? Leite
conceitos básicos, é dieta de criança espiritual, bem? Coríntios 3, 1 a 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, que seriam para as pessoas maduras alimento sólido, tá? Pois eles não estavam aptos para receber. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Já falamos aqui, carnal versus espiritual, infantil versus maturidade, tá? Então, doses erradas da palavra, aqui Paulo está dizendo que não vai dar conhecimento profundo, mais complexo, mais difícil, o que pode prejudicar aquelas pessoas, por incrível que pareça. Doses erradas da palavra fazem mal, então não puderam avançar, crescer, amadurecer no tempo certo e desfrutar da herança de Deus. Amém? Então serve para essa questão, mas como eu disse, gente, serve também para a questão dos novos convertidos, e aí já é um estágio respeitável, que é o estágio, mas que também nós temos que alimentá-los com conceitos básicos, porque conhecimento profundo exige um certo tempo. Bem? Em Hebreus 5,14, o alimento sólido é para adultos. Hebreus 5,14, alimento sólido é para adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então, desejemos o crescimento. Um alimento sólido é bom ou ruim? Então, vai depender, tá? Então, a palavra como alimento ela não é só informação e não pode ser apenas conhecida, como já disse antes. Ela deve ser praticada, a gente vai falar de prática daqui a pouquinho, tá? Porque o acúmulo de informação, ele é alimento sólido e sem a prática ele pode fazer mal, tá? Para o adulto, para o maduro, ele é bom. Mas para uma criança recém-nascida, se você dá comida sólida, aquela criança não tem nem dentinho ainda, ou você dá uma comida pesada, uma feijoada, uma lasanha, você sabe que pode prejudicar e até matar aquela criança. Ou intoxicá-la espiritualmente. Então, vai sempre depender o alimento da palavra, o alimento pela palavra, vai sempre depender do estágio espiritual da pessoa. Então, Paulo disse em 1 Coríntios 8, o conhecimento traz orgulho, tá? Então, esse destaque aí, é óbvio que ele está falando de conhecimento sem exercício da palavra, sem maturidade, ele traz orgulho, tá? Então, a pessoa espiritualmente infantil, ela pode se tornar perigosa ou mais perigosa ainda do que uma pessoa que espiritualmente infantil, com conhecimento, ela pode se tornar mais perigosa que um ignorante, entendeu? Então, conhecimento com intenção errada é algo ruim e não serve. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos falar dos exercícios, da prática do conhecimento. Então, o Hebreus 5,14 ainda, como eu já tinha destacado antes, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, aprendeu, praticou, colocou na sua vida. Bem? Isso é maturidade. São capazes, você vai começar a ser capaz, ou já é capaz de distinguir entre certo e errado. Bem? Para crescer, para ir agora passando para a dimensão natural. Para a gente crescer, quando a gente faz musculação, exercício, para a gente crescer, hipertrofiar, é preciso exercício. Bem? Você só se alimentar, você vai desenvolver alguma patologia. Então, você precisa se alimentar e fazer exercício, tá bem? Espiritualmente é o mesmo, mas o conhecimento é bom quando queremos ser moldados. Então, o desejo de ser moldados, que estava em 1 Pedro 2,2 lá em cima, é desejar afetuosamente, desejar intensamente, tá bem? Então, Tiago 1,22 diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, olha, tem uma consequência quando você adquire conhecimento e não o pratica. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Crescimento espiritual não é uma opção, tá? É uma obrigação do cristão. Então, crescei na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz, antes, cresçam na graça e no conhecimento, tá? Conhecimento e graça. Podemos entender aqui graça, prática, tá? Crescer na graça, praticar, servir, tá? Colocar-se à disposição e servir, e conhecimento,
tá? Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, muitos dos nossos louvores, queridos, que a gente canta, a maioria esmagadora eis-me aqui, usa-me, transforma-me. As escrituras é sempre o louvor que nós cantamos com louvor de entrega total. Mas aí cabe fazer sempre uma reflexão. Será que isso é genuíno? Essa entrega total que nós estamos cantando ali é genuíno para amadurecer? Usa-me, eis-me aqui, transforma-me, é algo muito sério. É algo que envolve busca afetuosa e desejosa por amadurecimento. Bem? Não é algo que você simplesmente pede e fica esperando Deus fazer te mudar, dar o provinho da noite para o dia, sem você fazer absolutamente nada. Bem? Então aqui entendemos. Tá. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento, ação, tá? Não imitem. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento, ação, e os costumes, ação, deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, tá? Renovação da sua mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É possível experimentar a boa, agradável, é possível experimentar a perfeita vontade de Deus para vós. Tudo bem? Isso será testemunho da sua vida, tá? Isso não virá refletido por meio de bens materiais, será refletido como glória para a sua vida. Tudo bem? Ou em forma de misericórdia, de compaixão, de piedade, entendeu? E de reconhecimento disso, reconhecimento de que você está sendo usado por Deus. Também isso é que você está desfrutando da maturidade. Isso é herança, isso é maravilhoso, tá? Você viver o reino. Então não imitem comportamento e não imitem costumes. Mude seu modo de pensar, renove a sua mente, tá? Então crescer é responsabilidade nossa, tá? O crescimento que não é Cristo, obviamente, é Deus, mas é responsabilidade nossa tomar as providências para crescer, passar de fase, tá? Oportunidade, só para terminar aqui, gente, eu vou acelerar porque tá enorme o vídeo. Então, o preço da maturidade. A maturidade tem um preço, tá? Porque a maturidade deve ser desejada, porque sem maturidade a vida do cristão continua tribulada, como a de uma pessoa que não conhece Deus. Palavra e meditação da palavra, de reverência quando no ensino e aprendizado. Então, reverência quando você é ensinado e aprendizado, você preste atenção, você se dedique, ok? É óbvio que há situações atípicas que você precisa, às vezes, estar cuidando de uma criança, às vezes precisa tá em um ministério que você está fora ali do ambiente de culto, mas reverência e se dedica a prestar atenção no ensino, amém? Reverência a quem ministra você, a quem se dedica, a quem tem entregado a vida para te ministrar, para te ensinar. Então, a importância de processar o que está acontecendo na nossa vida, na nossa volta. Por isso a gente tem histórias bíblicas tão distintas, né? Personagens, pessoas da Bíblia tão de personalidade, de caráter tão distinto, como você vê Jonas, às vezes parece, né? Jonas ali discutindo com Deus parece infantil, Elias já parece um pouco mais jovem, Jó já parece mais maduro, Davi um pouco jovem, Daniel já parece maduro, Neemias parece maduro, hoje parece uma pessoa que é jovem naturalmente, mas extremamente madura quando ela decide seguir a Noemi, né? Ezequias parece meio infantil quando ele não liga ali para a maldição que vai recair sobre a descendência deles. Então isso é muito interessante. Então 1 Pedro 3,15 ainda diz: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la, tá? 1 Pedro 3,15, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la, tá? Está falando para todo mundo isso aqui. Então, quanto mais maduro, menos preocupado nós ficamos conosco e mais preocupado com as coisas do reino. Então, João 3,30 ainda diz: convém que ele cresça e eu diminua.
completa a maturidade. Filipenses 3, 12 e 13 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Humildade, tá? Maturidade está relacionada à humildade. Herança só será acessada na maturidade, no relacionamento profundo com Deus. Então ainda está em vigor, tá, queridos? Ainda está em vigor Mateus 16, 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então tem isso. E tem ainda que quem não cresce da Bíblia tem isso. Quem não cresce não frutifica e é descartado, tá? Precisamos levar isso a sério. Então buscar crescimento, buscar maturidade. Eu espero ter deixado claro aqui alguma coisa. Sei que às vezes eu me banano aqui, mas espero ter contribuído em alguma coisa aí para vocês. Essa ministração, ela teve como base um vídeo sobre o crescimento espiritual do Luciano Subirá. É muito interessante que vocês assistam, porque essa é uma das ministrações de um conjunto de ministrações que fala inclusive sobre tem uma específica sobre maturidade. Então é baseada nesse vídeo do Luciano Subirá que está disponível no YouTube. Tá bem? Então agradeço muitíssimo. Consegui fazer aqui em 1 hora, praticamente quase em ponto. Agradeço muitíssimo, tá, a oportunidade, agradeço o presbitério pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Espero ter contribuído em alguma medida aí com vocês. Bem, queridos, uma excelente noite e descanso. E não esqueçam de compartilhar e dar um like aí. Me agradeço. Tudo bem? Um beijão.